Olá, gente, tudo bem? Chegando para mais um Potter Entrevista, esse projeto que a gente quer ouvir as pessoas. Olha que coisa inacreditável, ouvir as pessoas. Bom, como é que a gente faz? A gente escolhe um tema, tá? A gente tá na primeira temporada dele e o assunto é a maior eleição da história do Brasil, a eleição que todo mundo tá brigando com todo mundo, uma amizade sendo desfeitas, grupo de WhatsApp explodindo ou implodindo, sei lá o que tá acontecendo na sua vida. Quer dizer, eu sei, a sua vida tá difícil porque você não aceita mais pessoas que pensam diferente. A gente tá criando esse podcast exatamente para pegar os assuntos que as pessoas estão brigando e em ouvir todos os lados possíveis. É isso que a gente vai fazer aqui no Potter Entrevista. O assunto da temporada é Bolsonaro versus Haddad e a gente quer ampliar isso. Falamos com o Felipe Moura Brasil, um cara com pensamentos bem sólidos e bem explícitos sobre o que ele pensa nesse momento atual, e a gente vai conversar agora com a professora de Economia da USP, também colunista e também escritora, colunista da Folha de São Paulo e escritora, lançou há pouco tempo agora Valsa Brasileira, do Booms ao Caos Econômico. Então a gente vai ligar para Laura Carvalho, que vai nos receber e colocar todos os seus pontos de vista. E ela vai falar, viu, gente? A gente pergunta e deixa que a pessoa fale. Porque você vai tomar a conclusão se eles estão certos, se eles estão errados, se você concorda ou discorda. Ligando para Laura. Alô? Laura! Oi. Bom dia, boa tarde. Bom dia. E aí? Tudo bem? Obrigado por nos atender, viu? Nada. Já estamos gravando, diga-se de passagem, tá? Todas as frases já estão valendo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Laura, principalmente, tá? A gente já começa assim porque o assunto é Bolsonaro versus Haddad, né? É isso que a gente quer conversar exatamente e tá tentando ouvir de todos os lados possíveis diversas opiniões. Pra ti, quem é o próximo presidente do Brasil? Olha, acho que é um pouco cedo para dizer, né? As últimas pesquisas indicam que o Bolsonaro, depois do primeiro turno, aumentou muito sua probabilidade de eleição. Agora, o PT, na verdade, na estratégia que vinha tendo, né, não tinha começado a atacar o Bolsonaro de nenhuma maneira. Acho que todo o objetivo no primeiro turno foi o de absorver o máximo possível de votos do Lula, né? E com isso acho que a estratégia foi um pouco diferente da dos outros candidatos. Mas agora, no segundo turno, se inicia uma nova fase da campanha em que acho, né, pelo menos é o que parece pelo último programa de TV e pelo que tem saído de entrevista do Haddad até aqui, parece que vai começar a se concentrar mais nas diferenças para essa candidatura, no programa econômico e mesmo no caráter, enfim, antidemocrático de várias das declarações do Jair Bolsonaro no passado. E a gente ainda não sabe qual será o efeito disso nas pesquisas, né? A primeira pesquisa que saiu ainda foi antes do início do programa de TV e dessas novas estratégias da campanha. Laura, a gente, obviamente, conhece tua carreira em cima da economia, né? Tu é professora de economia, né? O teu recente livro é sobre economia. Mas, como a gente conversou até antes, assim, se aventurar em análises mais complexas, quando foge um pouquinho, quer dizer, a economia é também importante, mas foge outros momentos. O momento brasileiro é de uma guinada, digamos assim, mais à direita, ou essa eleição tem elementos que torna ela e apenas ela ímpar? Pois me parece que está acontecendo no Brasil algo que também está acontecendo em outros países do mundo, né? Claro que com as nossas especificidades, coisas que a gente tem só aqui, mas no fundo a gente está vendo em vários países, incluindo países ricos, um fenômeno que é um pouco consequência, que tem a ver com a economia, porque é um pouco consequência até de uma descrença da população com o próprio sistema econômico, o sistema político, que não tem conseguido entregar resultados, né, para a maioria. E quando a população se depara com a crise, com o desemprego, com uma situação, né, com a corrupção, enfim, com todos os problemas desse sistema atual, ela muitas vezes caminha, seja a esquerda, seja a direita, para soluções, vamos dizer, que estão fora do establishment, do sistema atual. E o Bolsonaro conseguiu no Brasil
dado que, enfim, coisa que o PSDB, por exemplo, não conseguiu, né, na centro-direita. A centro-direita parece ser a principal derrotada, na verdade, nessas eleições, conseguiu capturar um pouco esse sentimento de descrença das pessoas com o sistema atual, né? Ele, Sim. apesar de, vamos dizer, ser deputado há quase 30 anos e, na verdade, fazer parte desse sistema, de alguma maneira ele conseguiu capturar esse sentimento, né? Esse sentimento que é de descrença com tudo que está aí, né? O problema é que acho que as pessoas muitas vezes se iludem, né, com esses portadores dessas mensagens de que tudo vai mudar, etc. E muitas vezes falsas promessas e desilusões e decepções se seguem, né, trazendo soluções ainda piores. E acho que isso a gente está vivendo, na verdade, desde o impeachment, né, desde que ali já se acreditou que ao tirar o PT do poder tudo seria resolvido. E, na verdade, acho que aí foi mais uma frustração que acabou alimentando também um pouco esse discurso do Bolsonaro de que a solução, então, teria de ser ainda mais radical, né? Entendi. A gente nota, assim, e basta uma entrada num grupo de WhatsApp que não seja de um assunto específico, tipo assim, Aura, tu deve ter vivido isso aí, grupo da família. Grupo aquele que tem tia, tio e primo, tá? Uhum. Que a gente não vê nunca, assim. A gente vê das mais diversas opiniões e muitas verdades das urnas estiveram por ali todo o tempo. E a gente viu muitas pessoas que votavam no PT, e votavam mesmo, votaram no Lula, votaram 2 vezes no Lula, depois votaram na Dilma, 2 vezes, migrando esse voto pro Bolsonaro. Por que essa pessoa migrou? Então, eu acho que é isso, eu acho que é a decepção, né? Eu acho que claro que com os erros do próprio PT, né, somados a um antipetismo que se desenvolveu, né, na mídia, nos debates, no discurso dominante, enfim, se alimentou a ideia de que todos os problemas do Brasil, na verdade, se devem à crise econômica, à crise política, né, à crise institucional, enfim, tudo se deve a equívocos do PT. E aí eu acho que se mistura muito coisas que de fato são erros, né, outras coisas que precedem em muito o PT e coisas que nem são, na verdade, culpa do PT dentro de dentro de uma confusão em que você começa a alimentar a ideia de que ao tirar esse partido do poder e apostar em qualquer outra coisa, né, você vai resolver tudo ao mesmo tempo. Então, o Bolsonaro se apresenta um pouco como essa solução milagrosa e ele acaba, assim, mobilizando a esperança das pessoas, né? E pessoas que estão um pouco descrentes, desalentadas, né? A gente viveu uma série de frustrações, enfim, desde aquele momento em que a economia do país estava indo bem, que as coisas pareciam que iam caminhar mais rapidamente por uma melhora, até aqui, né, foram vários anos de frustração, de decepção, de falsas promessas não realizadas. A última eleição em 2014 acabou funcionando um pouco, né, como uma falsa promessa. Ali se achou que talvez votando na Dilma a gente resolveu o problema da crise, e aí quando a crise veio mais profunda, enfim, as pessoas começam a realmente desacreditar, né, na capacidade do sistema de resolver. O problema é que o Bolsonaro pode ser mais uma grande falsa promessa, né? E aí o que vem? Né? Acho que a gente vai arriscando cada vez mais nesse processo, né? Se apostou primeiro no Temer, o Temer não entregou esses resultados prometidos, e agora se aposta no Bolsonaro, que é um ponto de interrogação ainda maior, né? A gente realmente não sabe o que pode acontecer. Já teve alguma conversa, algum tipo de conversa com o Paulo Guedes, que pode ser o futuro ministro da Economia? Nada, nenhum contato, nem universidade? Não tive nenhum contato, até já assisti uma vez um debate em que ele participou na USP tem alguns anos, em que foi a vinda do Piketty ao Brasil, né? Porque Piketty estava lançando o best-seller dele, e o Paulo Guedes foi uma das pessoas debatendo com o Piketty. Ele ficou, eu lembro, negando ali, tentando dizer para o Piketty que a desigualdade não tinha aumentado no mundo, que na verdade a globalização favoreceu
a maior igualdade entre as pessoas, enfim, entrou um pouco numa discussão ali, tentando até negar o aumento da desigualdade. Eu lembro que isso, enfim, a plateia ficou um pouco até constrangida no dia, mas... Laura, o que tu, assim, pensando nisso, assim, porque pelo menos esse nome já foi citado, tá? Obviamente que eu tô imaginando aqui, tá? A gente já sabe mais ou menos como o PT pode lidar na economia. Aliás, no teu livro, tu até criticas, né, o último governo da Dilma em cima disso, mas tentando imaginar se Bolsonaro é eleito presidente do Brasil, que trabalho o Paulo Guedes pode fazer na economia? Que é a tua área, por favor. Olha, aí eu acho que a gente tem que primeiro olhar para o que ele fala, né? O que ele fala, o que ele prometeu desde o início, foi, vamos dizer, uma radicalização da agenda do Michel Temer, em vários aspectos. Então, ele propõe uma reforma da Previdência que é ainda mais radical, no sentido que abandona o atual sistema. Ele propõe a privatização de todas as estatais. Tem uma entrevista dele na Globo News em que ele fala, né, inclusive, qual o valor que ele já teria conversado com grupos internacionais para a venda da Petrobras, para a venda da Eletrobras, para a venda da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Ele diz até um valor que ele estima que conseguiria arrecadar com isso. Isso não foi confirmado, evidente, parece até um pouco precipitado se atribuir valor para essas empresas, mas de todo modo ele diz que faria mais rápido que o Michel Temer esse processo de venda das empresas estatais e dos bancos públicos para, em tese, resolver o problema da dívida pública, né? Então isso é o que ele vende como uma agenda. Ele também é contra reajustar o salário mínimo, já falou, já declarou isso. Enfim, acho que é um programa que lembra muito, que na verdade é um programa muito mais radical, assim, do ponto de vista de tirar, né, as redes de proteção social, o papel do Estado na economia, do que o programa do PSDB, é um programa mais moderado, né? Então acho que a gente está diante de uma agenda que no Brasil, inclusive, tendia a perder as eleições. Nas últimas muitas eleições e pesquisas realizadas, o brasileiro médio parece que é a favor de ter um sistema de saúde público universal e gratuito, um sistema de educação público universal e gratuito, né? Manter a Petrobras na mão do Estado brasileiro. Enfim, acho que essas coisas, pelo menos o que as pesquisas de opinião indicam, é que as pessoas ainda são a favor. O brasileiro tende a ser mais conservador nos costumes, vamos dizer, é contra o aborto, é contra uma série de mudanças, né, que vão na direção de maiores liberdades individuais, mas tende a ser a favor de uma política econômica mais progressista, que defenda os interesses dos mais pobres, etc. Então até surpreende um pouco, né? Sim. Que o Paulo Guedes, com esse discurso, consiga, de alguma maneira, mobilizar essa esperança. Mas o Bolsonaro acho que já entendeu isso, e com isso começou a desmentir várias das declarações dele mesmo e do Paulo Guedes, né? Entrando muitas vezes em contradição. Agora ele diz que vai expandir o Bolsa Família. No passado a gente viu uma série de vídeos, né, em que ele fala o contrário. Agora ele diz que talvez não vá privatizar a Petrobras nem a Eletrobras. Então começa a ir contra o que o Paulo Guedes falou um pouco tempo atrás. Eu acho que não só não dá para saber, né, o que realmente vai acontecer, como eles investem um pouco nessa confusão, né, em semear a dúvida, porque de alguma maneira eles acabam não desagradando aquele eleitor indeciso, né? Sim, sim. Laura, agora pegando num outro lado, né? Tem que acontecer alguma coisa muito gigante pro Haddad conseguir virar a eleição. E tô acreditando que quem vota no Bolsonaro dificilmente não votará no segundo turno. Tem uma margem de conquista, obviamente, em cima disso aí. Que tipo de promessa, que tipo de caminho tinha que trilhar o PT para ter algum tipo de virada nessa eleição? Olha, eu acho que, pensando que 15 milhões de eleitores migraram, né, para o Bolsonaro nos últimos 4, 5 dias antes do primeiro turno, dá a impressão de que tem uma margem para se trabalhar numa população que foi contaminada por uma onda, vamos dizer, uma onda até de esperança, né, de que aquilo aqui fosse diferente
e fosse a chance do Brasil melhorar, com muita desinformação também, né, muita fake news veiculada em grupos de WhatsApp, etc. E eu acho que talvez informar essas pessoas e, de alguma maneira, colocar as diferenças e tem algo de estratégia assim, mostrando, por exemplo, né, o quanto a política econômica defendida pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro até aqui pode prejudicar os mais pobres, pode prejudicar a maior parte da população e beneficiar só os mais ricos. Acho que esse tipo de caminho pode render algum resultado, né? Sim. Não sabemos seria quando. Tirar votos do Bolsonaro, não conquistar apenas para votos que tirar foram votos do Bolsonaro de trabalhadores, né? De trabalhadores Sim. que talvez ainda não tenham percebido que, enfim, cortar o 13º, como disse o general Mourão que faria, reduzir benefícios sociais, aumentar imposto sobre quem tem menos, que foi a proposta que o Paulo Guedes colocou numa entrevista, enfim, todas essas coisas, né, na verdade, podem realmente piorar, ao invés de melhorar, aquilo que é a esperança pode se tornar uma grande decepção, e eu acho que você tem elementos para tentar mostrar isso. E o PT fez isso, né, muitas vezes em outras campanhas, tem uma experiência em se colocar como aquele que defende os interesses da maioria, contra oponentes que defendem, vamos dizer, os interesses dos mais ricos. Eu acho que essa mesma estratégia pode funcionar um pouco, talvez não o suficiente. E aí eu acho que para conquistar um eleitorado, vamos dizer, até de uma elite, mas uma elite antipetista, mais esclarecida, né, que não seja a favor de uma solução autoritária, etc., me parece que também acho que tem que trilhar um caminho para construir essa frente democrática, conquistando o apoio, né, da oposição, da Marina Silva, do Ciro Gomes, daqueles de figuras importantes do PSDB. Eu acho que fazer esse movimento, né, mostrando que essa não é uma candidatura do PT, e sim uma candidatura de um campo mais amplo, também é importante. É uma coisa engraçada, né, Laura? Desculpa. Essa eleição é uma eleição que a gente, quando está conversando sobre os candidatos, a tendência que se tem é ver os defeitos do outro para tentar conquistar algo para o seu lado, digamos assim, né? Que virtude o PT teria que colocar? Que venda seria essa do PT sobre ele mesmo? É parar de falar do Lula? A gente vê até a campanha no segundo turno mudou completamente, a cor vermelha foi um pouquinho afastada, agora há pouquinho eu estava vendo um live com o Haddad e ele estava com a bandeira do Brasil atrás. Não só os símbolos, assim, como é que o PT conseguiria se reerguer, digamos, em tão pouco tempo? Eu acho que o PT teria que, na verdade, mostrar que, já esteve no governo todo esse tempo, ao contrário do que se propaga, não fez nenhuma ruptura democrática, né? Na verdade, fortaleceu os organismos de justiça, indicou ministros do Supremo que depois foram a favor da prisão do Lula. Quer dizer, qualquer tentativa de ligar ao PT a uma ruptura democrática, a uma tentativa autoritária de perpetuar no poder, eu acho que não se sustenta na história, né, na nossa história recente. Ao contrário, Lula está lá preso, a Dilma sofreu impeachment, quer dizer, e o PT agora recorre às eleições da forma, vamos dizer, acreditando ainda em todos os caminhos institucionais. Acho que esse é um ponto. Além disso, quando governou, né, apesar de muitos erros, e eu sou crítica à política econômica, não só do segundo governo Dilma, do primeiro governo Dilma, tem fortes críticas também aos governos Lula, mas o fato é que nesse período, sobretudo nos períodos dos anos 2000, né, antes dessa crise, o que a gente viu foi o PT, na verdade, beneficiando ao conjunto da população, né? Então essa ideia de que é um partido, vamos dizer, radical, que estará atuando contra alguns em favor de outros, na verdade também não se sustenta na maneira como governou. Foi um governo, vamos dizer, até moderado dentro do espectro dos governos no mundo, né? Um governo de centro-esquerda, foram governos de centro-esquerda, os mais ricos se beneficiaram muito, na verdade. Aliás, uma das críticas que eu faço ao PT é não ter realizado as mudanças
necessárias para, vamos dizer, aumentar os impostos sobre os mais ricos, reduzindo sobre os mais pobres, enfim, coisas que exigiam um enfrentamento maior, mas o fato é que não fez esse enfrentamento, né? E eu acho que não ter feito também abre uma margem para dizer assim, olha, vem cá, na verdade, essa é a opção mais moderada aqui nessas eleições, né? É a opção mais ao centro. E me parece que o governo Haddad, sendo o Haddad uma das figuras mais moderadas dentro do PT também, né? Sempre foi, sempre... Sim, um professor universitário, que tem posições bastante razoáveis e moderadas em uma série de temas. Me parece que isso deveria ser aproveitado para tentar angariar o apoio, talvez de uma elite que não votaria no PT, mas que, numa situação como essa, diante dos riscos da outra candidatura, né, e inclusive riscos, vamos dizer, de instabilidade, né, porque a gente viveu com Collor, com Jânio Quadros, que são figuras até muito menos radicais e polêmicas, autoritárias, quanto é o Bolsonaro, mas que geraram desastres, né, econômicos, que vieram também de partidos nanicos, aventuras desse tipo, né, em que a elite acaba embarcando e depois renunciaram, governaram menos de um ano. No caso do Jânio Quadros foi substituído pelo João Goulart, que depois foi substituído por um golpe militar, né, no caso do Collor, enfim, aquele desastre com o fisco da poupança, inflação em 1.200%, quer dizer, a verdade é que a gente não sabe o que é o resultado dessa aventura Bolsonaro, e eu acho que uma elite que não votaria no PT poderia ser mobilizada por uma situação de, bom, é o cenário menos arriscado aqui. Claro que não é o ideal, não é o que eu gostaria, mas é um cenário que pelo menos a gente sabe que é um cenário democrático. Entendi. Vamos imaginar então, já que tu, na verdade é uma sacanagem, vou fazer contigo, porque tu falou assim, a gente não sabe o que pode acontecer. Foi o que tu acabou de falar agora aqui. Tenta imaginar um primeiro ano de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, por favor. Pois é, eu temo que aconteça o seguinte, o Paulo Guedes, né, que me parece ter suas próprias opiniões muito fortes e contundentes, que já tem sido desautorizado muitas vezes pelo Bolsonaro, pode rapidamente sair do governo. Acho que não consigo imaginar essa parceria se sustentando. Isso pode gerar, por exemplo, pânico no mercado, porque aí realmente a figura do Paulo Guedes tem segurado, pelo menos entre alguns analistas, a ideia de que no curto prazo será um governo pró-mercado. Esse tipo de instabilidade, né, pode começar também e a própria política do Paulo Guedes, que ele diz que vai tirar todos os subsídios, que vai abrir a economia, isso também pode descontentar o empresariado. A gente não sabe, então, se o Bolsonaro conseguirá manter uma base de apoio no Congresso. Então, um dos cenários é um cenário em que ele tem dificuldade para se manter, vamos dizer, governando, né? Claro que ele tem o segundo maior partido da Câmara, mas isso não é maioria, né? Eu acho que a oposição do PT tende a ser uma oposição ferrenha e aos poucos a sociedade pode perceber aquilo, que, né, que as coisas não estão acontecendo, não estão mudando na velocidade imaginada e aí a gente passa daí, né, na instabilidade a ver qualquer coisa. Então a gente viu isso no impeachment, né? O impeachment colocou ali uma instabilidade político-institucional que daí tudo pode acontecer, né? Pode começar a ter dificuldade para aprovação das coisas no Congresso, e aí não sabemos se, num caso como esse, o general Mourão, os militares podem vir a achar que vão resolver a situação de uma outra maneira, tentando de alguma forma ganhar poder dentro do governo, enfim. Esse é um cenário possível? Não sei se é o mais provável, mas é possível, né, que tenha que haver algum tipo de repressão a movimentos populares que surjam, protestos que surjam numa situação como essa. Também é possível, né, como no caso da Turquia hoje, né? Então muita gente fala, redes sociais e informação, etc., tornam difícil que uma ditadura ou que alguma coisa realmente autoritária se estabeleça. Não é exatamente o que a gente vê hoje no mundo, né? A gente vê vários países
em que, quando a coisa começa a não dar certo, é aí justamente que esse tipo de figura autoritária começa a usar cada vez mais repressão não só à liberdade de expressão, mas também, né, repressão física a manifestações, etc., instaurando medo, né? E acho que isso a gente vê na Turquia, a gente vê nas Filipinas, a gente vê até na Rússia, né? É difícil achar que é tão improvável assim que aconteça no Brasil, que é uma democracia tão jovem, né? Sim. Laura, o quanto nesse crescimento do Bolsonaro tem do PT? Olha, eu acho que tem, na verdade tem do PT e tem do antipetismo, mas não só. Então eu diria assim, o PT cometeu equívocos, cometeu erros, sem dúvida, a partir desses erros, mas também por, né, oportunismo, né, uma série de grupos alimentaram esse antipetismo, colocando o PT como um grande inimigo do país, etc. Então, como se fosse... assim como lá, se a gente olha na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, os grandes inimigos são os imigrantes, né? Então, são os responsáveis por não ter emprego, por não ter nada, enfim. Aqui, não são os imigrantes, virou o PT, a esquerda, né? Então, isso é encarado como o grande inimigo do progresso, do desenvolvimento, da melhora das coisas. E acho que aí se alimenta esse tipo de monstro, né? Você acaba gerando um espaço muito grande para o crescimento de uma figura que se apresenta como o anti-PT, né? Que é o Bolsonaro. No caso, o Bolsonaro conseguiu capturar essa imagem para ele, esse símbolo para ele, né? O PSDB não conseguiu. Laura, obrigado pelo papo com a gente, volte sempre por aqui, obrigado por explanar. A gente tem uma característica que é o seguinte, não sei se tu notou, eu pergunto e a pessoa responde calmamente, eu não sei se está acostumada com isso, né? Hoje em dia no Brasil, ninguém mais fala e fala e fala, quem te deixa falar, para a ideia ser completa e as pessoas que estão escutando poderem tirar suas conclusões. Volte sempre aqui, certo? Muito obrigada. Valeu, até mais, tchau, tchau. Na produção e edição, Carlos Couto, a gente volta a qualquer momento com mais um Potter Entrevista.